Calma, iniciamos a segunda temporada do podcast Papo Cabeça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e essa é a segunda temporada do podcast. Vamos contextualizar, porque vocês me conhecem, e contextualizar um negócio maravilhoso. A gente precisa contextualizar para entender tudo que acontece, não é verdade? Então vamos junto, vem comigo. Podcast Papo Cabeça foi um projeto que nasceu em 2019. Seria um espaço, um lugar reservado pra gente bater papo, trocar uma ideia e fazer reflexões sobre temas ligados ao autoconhecimento, ligados à vida. Dentre as ferramentas que a gente trabalha em processos de autoconhecimento, como que a gente poderia trazer aquilo, de alguma forma, para um bate-papo informal que levassem as pessoas que acompanham o podcast a refletirem sobre questões da própria vida, né, ou do meio onde elas estão inseridas, enfim. O formato da primeira temporada do podcast era um formato onde eu, Renata Simões, junto com a Ju Gontijo, que é a Juliana Gontijo, que também é Master Coach, também ela trabalha com técnicas ligadas ao autoconhecimento, trabalha com metodologia DISC de mapeamento de perfil comportamental, a Ju também é formada em hipnose clínica. Enfim, quando a gente se conheceu, eu tava com a ideia do podcast, a gente conta essa história toda lá no primeiro episódio da primeira temporada passada, né, de como que a gente se conheceu e, enfim, a ideia do podcast na minha cabeça. E aí, quando eu conheci a Ju, eu falei, cara, é isso, eu queria um formato onde duas pessoas ali interagissem sobre um determinado tema, né, batessem um papo sobre um determinado tema. E aí veio a casadinha perfeita. Nos últimos tempos, e o podcast nasceu ali, primeiro episódio deve ter ido pro ar, cara, outubro, novembro de 2019, algo do tipo. Se eu não me engano, tá? Agora eu não vou lembrar a data certa, mas foi alguma coisa, foi por aí, foi perto daí. E aí a gente gravou inúmeros episódios, enfim, a gente tinha episódios onde tinham convidados, onde vinham pessoas diferentes pra gente falar de diferentes assuntos, de diferentes temas. E aconteceu dessa forma ao longo de todos os meses, de todos os episódios ali que rolou na primeira temporada. Já estava acontecendo ali no finalzinho do ano, a Ju viajou. Quando a Ju voltou de viagem, a empresa dela já estava assim a todo vapor. Ela e o sócio dela, a empresa da Ju, que é a Mind Business, né? Eles trabalham muito com empresas, desenvolvendo trabalho em empresas. A Ju e o sócio dela, o Samuel, já estavam assim com muitos projetos, com muita coisa rolando. E a gente já estava ficando com uma agenda difícil de conseguir horário pra gravar, pra saírem novos episódios e tal. A gente já tava numa dificuldade, assim, tipo nível hard. A gente tava muito difícil de bater a agenda. E aí veio toda essa questão da pandemia, e do isolamento social, do distanciamento social. Num primeiro momento, a gente já tava até pensando em gravar um episódio final, e depois eu seguiria com o podcast, porque de verdade a Ju já tava abarrotada, tocando outros projetos, seguindo por uma outra linha profissional. E aí a gente conversou e nós faríamos um episódio final de encerramento, justamente para comunicar isso tudo para vocês, da mudança de rumo, que a Ju não estaria mais no podcast. E a gente falou, cara, vamos gravar esse episódio final. Aí veio distanciamento social, veio quarentena, veio tudo, e a gente não conseguiu gravar o episódio final, porque a gente não tava realmente encontrando, né, não tava saindo de casa, a Ju também não, trabalhando só online e tal. E a gente achou que passaria rápido, né? Que seria um processo rápido, duraria ali talvez algumas semanas e depois a gente retomaria, gravaria o episódio final e eu iniciaria ali com uma segunda etapa, um segundo momento do podcast. Cara, já estamos chegando aí em, sei lá, quase 3 meses, né? Já estamos indo para quase 3 meses de isolamento social e em meio a isso tudo, para não parar a produção de conteúdo, sempre com esse tema voltado para reflexões e tal, eu iniciei o projeto, né, que era uma casadinha em Instagram com o YouTube, sobre as reflexões acerca dos filmes que a gente assiste.
né? E aí, em cima dos filmes, a gente fazia reflexões e a gente estava trocando uma ideia nas lives lá do Instagram, de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. E aí, cara, eu tive, assim, um clique de voltar com o podcast, trazendo essa linha de reflexões, né? Batendo ali da mesma forma, né? Seguindo na mesma linha de trazer questões ligadas ao autoconhecimento, sempre com esse olhar, sempre com esse foco. Mas ao invés de fazer no formato das lives, como estava acontecendo lá no Instagram, eu traria para o formato do podcast. E cá estamos. Então, desta forma, iniciamos a segunda temporada do podcast Papo Cabeça. Os episódios vão ao ar de segunda a sexta-feira. Agora a gente vai mudar de horário. Antes o podcast saía ali perto do horário do almoço, era por volta de meio-dia. E agora os episódios vão ao ar às 7h15 da manhã para você começar bem o seu dia, fazendo reflexões, elevando seus pensamentos, pegando ali coisas de filmes que a gente assiste e trazendo de alguma forma uma bagagem para sua vida com uma perspectiva talvez diferente, talvez não, talvez de mapas que você já tenha, que você possa enriquecer com mais detalhes, né? E a ideia aqui é sempre essa, sempre voltada para o crescimento, é sempre um debate que seja um debate construtivo entre a gente, tá? Então, esse é o formato. Como que funciona, como que funcionava a dinâmica pra gente poder, pra vocês ficarem por dentro do filme ou minisséries, a gente vai conversar sobre isso, que a gente vai assistir para poder trocar uma ideia e refletir. Sempre lá no meu Instagram, agora a gente mudou o dia, vai ser sempre na quarta-feira. Sempre na quarta-feira, no meu Instagram, lá no Stories, eu vou divulgar qual que vai ser o filme ou a minissérie que a gente vai assistir ao longo da semana, para que na próxima semana, a partir da próxima segunda-feira, a gente comece as nossas trocas aqui através do podcast. Então é assim, ó. Eu vou soltar um vídeo no YouTube, final de semana, provavelmente vai ser no sábado, aonde eu vou fazer a crítica ou o resumo, enfim, do filme ou da minissérie que a gente vai assistir sem nenhum spoiler, tá? Sem nenhum spoiler. Vai estar lá meu comentário sequinho. O filme fala sobre isso, a história é essa, tá disponível na Netflix, barará. E aí, vocês vão assistir. Vocês vão assistir, eu vou assistir, todo mundo vai assistir. A partir da segunda-feira, a gente vai vir aqui pros podcasts e aí a gente vai começar a entrar ou no filme ou no seriado. Ou seja, já quero deixar muito claro desde que este primeiro episódio, pra gente não ter problema com isso no futuro, entendeu? Pra não ter confusão, pra ficar tudo certo. Você fala assim, não, a Renata sempre me avisou, eu tava sempre sabendo que tem spoiler no podcast. Então o podcast é um lugar aonde vai ter spoiler, porque a gente vai entrar nas cenas, a gente vai comentar coisas que aconteceram no filme ou no seriado, para que a partir dessas coisas que aconteceram, a gente tire as nossas reflexões e a gente faça as nossas viagens e saia com a nossa bagagem para nossa vida. Tá ok? Então, esse vai ser o grande objetivo. E a gente vai começar essa segunda temporada do podcast Papo Cabeça com essa minissérie da Netflix que, cara, eu adorei. Eu achei, assim, leve e ao mesmo tempo tem uma carga dramática, tem uma mensagem de muita força e uma mensagem que pra mim foi uma mensagem que, cara, ficou e é o que a gente vai conversar hoje no podcast, que é a respeito da gente aprender a sair da nossa bolha. Não é verdade? Porque cada um vive numa bolha, isso não podemos negar, vivemos em bolhas. Cada um dentro da sua, diferentes bolhas, e isso é muito importante da gente ter essa consciência, né, que, cara, cada pessoa vive no seu mundo, cada mundo tem a sua realidade. Só que, cara, essa minissérie Nada Ortodoxa, ela me despertou, primeiro ela me apresentou um mundo, uma realidade que eu não conhecia, eu não fazia ideia que existia essa comunidade judaica ultra-ortodoxa, né, não fazia ideia que isso existia. E ainda mais dentro do contexto que eles colocaram, né? Em Nova York, que é ali a cidade do mundo onde a gente pensa, cara, é um dos grandes centros de diversidade do mundo, a gente pensa em Nova York, né? Onde, cara, tudo que você pensar e imaginar pode existir ali na cidade. E então jamais a gente imagina que exista, né, uma comunidade que viva nesses moldes, nesse contexto, nessa realidade
ali no Brooklyn, né, em Nova York. E aí uma das coisas que me chamou muita atenção, que me fez refletir pra caramba, é a questão da bolha. E cara, o tanto que é difícil às vezes da gente sair de uma determinada bolha aonde a gente está inserido, né? E aí é independente do que seja. Aqui a gente está falando de uma pessoa que decide sair de um determinado estilo de vida, né? Decide abandonar, assim, muita coisa, porque a Esther teve que abrir mão de muita coisa, né? É claro, ela deixou muita coisa para trás para ela poder construir um novo caminho, para ela poder construir uma nova vida. E aí é uma parada que, cara, mexeu demais comigo, que é a força daquela mulher. E aí, o que é aquilo? O que é a força que a Esti traz pra gente como uma das grandes mensagens desse seriado? E aí, pra gente falar de bolha, eu separei que temos cola, agora temos cola, porque como não tem mais Juliana Gontijo aqui junto comigo, eu preciso da cola pra eu não me perder. Porque o que acontece? Quem já tava comigo lá nas lives do Instagram sabe, né? Que a pessoa, assim, ela sai, ela vem pra cá, aí depois ela volta pra cá, aí vem, e aí depois conecta tudo. Mas aqui é como a ideia é a gente fazer um negócio mais enxuto um pouco. Então é importante a gente ter um script. E aí eu vou seguir aqui pra gente não perder a linha de raciocínio e também pra gente poder ficar mais ali dentro da cena que eu separei pra gente conversar. Tá, então, cara, olha só, o contexto do que a gente vai conversar hoje. A bolha que a Esther vivia, né, dentro de uma comunidade ultra-ortodoxa que te proíbe, basicamente, de tudo, tá? Aqui a gente não vai criticar, a gente não vai julgar, a gente tá só fatos e dados, né? Era assim a vida da Esty, ela era proibida de fazer basicamente tudo, né? E isso foi mostrado pra gente, foi o que foi mostrado pra gente na minissérie. E isso eu já falei no vídeo lá do YouTube também. É uma minissérie baseada em fatos reais, né? Então, enfim, né? Existe toda uma realidade, né? Coisas que acontecem sim no mundo real que tá ali na minissérie e que eu fui apresentada pra isso quando eu assisti. Enfim. O foco não é criticar, não é julgar a religião, nem os costumes, nada. A gente não deve fazer isso mesmo, né, galera? Cada um cresce dentro de um cenário, dentro de um contexto. O objetivo aqui é simplesmente a gente falar da força que a Esty teve pra poder sair daquilo ali. E, cara, olha só, falando de bolha, é como se fosse mais ou menos assim, vamos imaginar dois tipos, existem bolhas e existem características de bolhas. Existe aquela bolha que é uma bolinha de sabão, sabe? Uma coisa, tem com uma mão assim, explode, pronto, acabou, era uma bolha assim. E existe a bolha da Esty, cara. A bolha da Esty, vamos pensar numa bolha grossa, espessa, opaca, difícil pra caramba de rasgar, de sair. Era assim que eu fiz a leitura da realidade da Esty, né? Do que ela vivia, da realidade que ela vivia. E ela tirou uma força gigante de dentro dela pra poder lutar contra uma bolha que você fala assim, cara, como sair dali? Tem jeito, óbvio, sempre tem, mas muito desafiador, extremamente desafiador, e ela sozinha, né? Sozinha saindo deste cenário, saindo deste contexto. E aí eu quero pegar uma cena pra gente refletir sobre isso, que é a seguinte: a Esty tá lá, agora ela já tá em Berlim, né? Então já foi dar todos os avisos de spoiler, já foram dados, não brigue comigo, porque se você acompanha o podcast, é porque das duas uma, ou você gosta de spoiler, você vai assim, hoje eu quero que a Renata estrague a minha oportunidade de assistir uma série, um filme. Aqui é o seu lugar. Então ou você gosta de spoiler, ou você já assistiu tudo e tá aqui pra gente poder refletir, né? Às vezes um ponto de vista que eu tenho vai ser diferente do ponto de vista que você tem, você vai juntar tudo aí e vai tirar as suas conclusões, tá? Então a cena é a seguinte, a Esty já tá lá em Berlim, né? Ela já fugiu, e aí ela tá naquela cena que ela tá com os amigos dela cozinhando. Eles estão lá no apartamento de alguém e eles estão, enfim, cozinhando. E aí a Yael, né, que é a menina que é de Israel, ela tem uma hora que eles estão conversando, pararapá, e ela vira e pergunta pra Esty: você fugiu, não foi?
E aí um silêncio toma conta do lugar, do ambiente, e a Esty olha pra ela e fala assim, nossa, parece até que eu saí de uma prisão desse jeito que você fala. E aí ela olha pra Esty e fala, e não foi? Caraca! E a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje, cara, é a seguinte. Ela vivia numa prisão e até aquele momento onde ela já tinha fugido, onde ela já tinha saído, onde ela estava tendo contato com o mundo, e é lindo isso, né, ao longo do seriado, a gente vai vendo as caras dela, toda vez que ela vê uma coisa que ela nunca tinha visto na vida, né, porque foi assim, foi uma enxurrada de coisas que ela nunca tinha visto na vida, os primeiros momentos que ela estava ali em Berlim, né. E aí ela estava tendo contato com um mundo completamente novo, que os olhos dela estavam tendo contato pela primeira vez, e ela ainda assim não conseguia ter essa percepção que ela vivia numa prisão. E ela fala pra Yael, nossa, parece que eu tava numa prisão, pelo jeito aí que você fala. E a Yael fez ela refletir, mas você não tava? E ela reflete, né? Ela para pra pensar, você vê que ela para, olha. Às vezes, a gente é criado dentro de uma realidade, né? Dentro de uma bolha. E a nossa bolha, às vezes, está sendo uma prisão pra gente e a gente não se deu conta disso ainda. E isso pode acontecer em diversos cenários diferentes. Né? Pode ser uma família que tenha tradições que, cara, você não se encaixa, que você não concorda. Pode ser uma religião que você já começa a questionar, você já começa a questionar dogmas, você já começa a questionar um monte de coisa e fala, putz, cara, eu não tô mais cabendo aqui. Às vezes pode ser um casamento que você tá dentro dele e que, cara, aquilo ali tá virando uma prisão e você fala... Só que existe um momento que você percebe que aquilo não tá mais legal e você quer sair daquela bolha, você quer sair daquele lugar. E existe também aquele cenário onde você tá e você ainda não ganhou consciência, você ainda não se deu conta que aquilo ali realmente tá te podando, tá te privando ou tá sendo uma prisão pra você. Né? Então o convite pra reflexão é esse. Será que hoje, nesse exato momento, eu tô vivendo dentro de uma bolha que de alguma forma tá me podando, tá tirando algo de mim, pode ser que esteja tirando até a sua própria vida, suas escolhas, suas decisões. E se você hoje, nesse exato momento, se vê dentro de uma bolha, cara, lembra da Esty. Lembra que ela sozinha, lembra que isso é uma história real, e lembra que ela sozinha tirou força do lugar onde nós todos temos essa força. Daqui de dentro, dentro do coração da gente. Você tira essa força de onde for e começa a fazer o seu movimento. E uma outra coisa que eu achei muito interessante e eu queria trazer pra cá, pra nossa conversa, é o seguinte. Se ela não tivesse tido a coragem de fazer tudo que ela fez, de pedir ajuda para a professora dela de piano, de sozinha, se ela não tivesse tido coragem, ela ainda estaria lá em Williamsburg, no Brooklyn, num casamento infeliz, vivendo de uma maneira que ela não queria viver e abrindo mão da felicidade que estava esperando por ela. Logo ali, no momento que ela teve coragem de romper com a bolha, de sair e ir atrás do que ela queria de verdade. Tá? Então fica essa reflexão. Espero que você, assim, entenda o que a gente tá falando aqui de bolhas e que você consiga refletir sobre a sua própria vida. E se você estiver dentro de uma, que você consiga encontrar a força necessária para começar a romper com isso e ir em busca do que você realmente deseja no seu coração. Tá? Conta aqui pra mim nos comentários se você estiver no YouTube, o que você achou da minissérie, o que você achou dessa reflexão. E se você estiver nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, SoundCloud, dá um jeito de ir lá no YouTube ou então lá no meu Instagram, @RenataSimões YellowBlack, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto pra gente trocar uma ideia e a gente se vê novamente amanhã às 7h15 com mais uma reflexão a respeito dessa minissérie muito massa da Netflix,
nada ortodoxa. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!